Chegamos mais uma vez com Café com Figueiredo e hoje recebendo essa pessoa ilustre aqui, Rose Oliveira, ela que é envolvida com a área de educação, envolvida com a área de psicologia, tem tanto para nos agregar. Ela é professora, né, na sala de aula, né, Rose? Tanto no Sim. ensino fundamental como em faculdade. E pense que o papo vai ser gostoso aqui, tá? Primeiramente, Rose, obrigado por ter vindo, aceitado o convite. Se apresenta para nós. Para mim é uma honra. Eu sou Rose Oliveira, sou natural daqui de Eunápolis mesmo e a minha contribuição tem sido na área da educação e do serviço ao Senhor, né? Sim, sim. Além de ser uma grande educadora, ela é, como ela falou, uma grande peça usada por Deus, ministra como ninguém. Cuida de uma geração grande lá de pré-adolescentes, né, na Igreja Betel, que é o Gera Teens. Deus tem feito coisas incríveis através da vida de Rose. E, Rose, eu queria que você nos explanasse um pouquinho sobre a sua vida de educador e como é que você está lidando em tempos tão difíceis, um tempo de uma geração pilhada, e como inserir, de repente, Deus nesse cotidiano todo, porque é tão difícil hoje. Hoje nós vivemos uma geração que ela está muito mais tendenciosa para o que é ruim do que o que é bom. E como inserir Deus nesse cotidiano, inserir Jesus, as dificuldades que você vê assim no dia a dia? Na minha opinião, eu acho que colocar Deus no contexto é a melhor das opções, né? Porque é a única fonte de vida, é para onde eu vou, porque é onde tem palavra eterna. Mas no meu contexto hoje tem sido muito desafiador, não só para mim, mas para todos os professores que estão atuando hoje em sala de aula. Os desafios têm sido imensos. As dificuldades que a gente tem encontrado não têm sido só de ordem de aprendizagem, né? Antes a escola tinha esse perfil, eu vou para a escola para eu aprender e para eu conhecer e para eu alcançar uma profissão, alcançar um sucesso, enfim. Hoje, o entendimento que a gente tem da escola é que talvez seja o único contexto de diálogo, de aconchego que muitos adolescentes têm. Então, eu vejo muito dentro dessa perspectiva. Por que é desafiador? Porque você não é só professora, né? Você talvez seja a única figura, muitas vezes a única pessoa que ouve aquele adolescente, né? Ou aquela criança. Talvez você seja a única pessoa que consiga alcançá-la. Porque nem sempre as famílias elas têm essa conexão, conseguem, né, realizar essa conexão. Então, ser professora hoje não é só ter um domínio de conteúdo, do componente curricular que você vai trabalhar. Ser professora hoje é você conseguir dar conta de lidar com emoções, dar conta de lidar com situações diversas que o cotidiano da escola, que o currículo vivido na escola vai trazer. Legal. Ô, Rose, e a gente vê que, infelizmente, existe uma galera de pais folgados que pega seus filhos, despacham para a escola e acha que é obrigação sua como professora ter que educar, sendo que, né, minha opinião, eu acho que é da grande maioria, o filho se educa em casa, não se educa na escola. Ele vai para a escola para ele aprimorar o conhecimento dele, para as expertises, para ele se descobrir quem de fato ele é. E eu percebo que hoje os pais estão muito mais relapsos e estão muito mais tendenciosos a isso, a jogar de repente nos braços de um mestre, de um professor, algo que é de responsabilidade dele, não é de responsabilidade do professor. E eu imagino que o emocional de um professor deve pilhar, porque você não está falando de um aluno, falando de repente de uma classe de 40 alunos, e assim, você tem várias classes durante o dia, você tem um ensino médio, você tem um ensino superior, e como é que você faz a leitura disso tudo? Como é que a Rose mãe, a Rose esposa, consegue administrar isso? Como é que a Rose chega em casa? Muitas vezes eu chego em casa bem cansada, bem esgotada. E a
o renovar das minhas forças é mesmo o Senhor. Sim. Essa é uma oração que eu faço constantemente. Constantemente eu faço essa oração. Sim. Senhor, renova minhas forças, me dê compreensão, me dê entendimento. Sim, a gente tem hoje um contexto familiar de muita variabilidade. Infelizmente, a gente tem pais que se preocupam muito com o bem-estar do seu filho, mas um bem-estar físico, né? Um bem-estar de dar a esse filho as condições que ele não teve. Eu sinto isso nos olhos dos pais, de muitas vezes estarem perdidos porque focaram em ser o melhor que puderam e não conseguiram. Não conseguiram porque as urgências da vida adolescente, da vida de uma criança, ultrapassa o ter ou não ter. O ter ou não ter é importante ter, mas é muito mais importante ser. E assim, e muitas famílias não estão conseguindo dar conta de preparar os seus filhos para serem. E eu concordo com você que a educação ela vem de casa, né? Mas a gente também não dá o que não tem. Tem muita gente que não tem. Tem muita gente que não teve isso no seu contexto familiar. Ou se teve, de alguma maneira, achou aspectos negativos. Acontece muito Sim. isso. Tipo, quando eu era adolescente, eu não tinha possibilidade de decidir. O meu filho vai decidir tudo o que ele quiser. Só que esse filho, ele não tem maturidade para decidir tudo, né? Porque ele quer coisas porque ele ainda não conhece, ele ainda não sabe. Cabe aos pais encaminhar esse filho, né? Orientar esse filho. Muitas vezes, muitos pais acham que o objetivo é ser amigos dos filhos. Porque meu pai não era meu amigo, né? Minha mãe não era minha amiga, eu não tinha diálogo na minha casa, então eu quero ser amiga do meu filho, eu quero ser amigo do meu filho. Só que isso não é suficiente, né? Porque amigos ele tem amigos na escola, ele tem amigos em outras esferas, mas a gente só tem pai em casa, a gente só tem mãe em casa. Uma outra questão é a variabilidade familiar mesmo. Sim. Hoje a gente tem muitos estudantes, né, muitos adolescentes, que eles não vivem com os pais. Sim. Então tem uma crise geracional, Figueiredo. Sim. Sabe? Essa crise geracional, ela é espantosa, porque, por exemplo, se eu sou criada pela minha avó, eu pulei uma geração, né? E veja que diferente você ser criado pelos seus avós, com os preceitos dos seus avós, tentando não errar com você do jeito que errou com seus pais. Quer dizer, é uma responsabilidade muito grande. Eu penso que não só eu, mas que todos os profissionais de educação hoje, eles passam por um esgotamento nesse sentido, porque muitas vezes o que eu quero é abraçar o meu aluno, é ajudar o meu aluno, é estar com ele, mas eu também tenho o comprometimento de ser a professora dele, de ser a pessoa que vai avaliá-lo, de ser a pessoa que vai encaminhá-lo em uma diversidade de saberes que precisam ser explorados. Eu penso que o desafio é muito grande porque a sociedade ela acabou deturpando muitas coisas, né? Essa modernidade líquida, essa efemeridade, tudo isso acaba confundindo muito as mentes mais jovens. Porque quem tem maturidade, quem já viveu, quem já tem sua trajetória, consegue olhar para as coisas e ter um pensamento, digamos assim, mais flexível. O adolescente não. Ele só acha que ele está sendo vitimizado, né? Muitas vezes ele acha que ele está sendo podado, quando muitas famílias querem cuidar, querem zelar. Então, às vezes, o que acontece? A comunicação tem ruídos. Então, não é porque o seu filho não fala com você, é porque você não entende como ele fala. Ou não é como seu pai fala com você ou sua mãe fala com você. É porque você não consegue compreender o que ele diz. Legal, Rose. Outra coisa que eu percebo que
eu creio que é muito errado vindo dos pais, você estava citando aí em relação aos pais, é que aquele negócio é um engano. Aquilo que eu não tive, meu filho vai ter. E muitas vezes isso é uma armadilha muito grande. Porque aí Sim. você não dá limite pro filho, você fala indiretamente e diretamente pro seu filho que ele pode tudo, mas naquele pode tudo que você pode ser quem você quiser, um homem bom, pai de família, Você tem trabalhador. escolhas, né? Isso, bem Você sucedido, tem. não. Você pode tudo, não dá limite pra criança. Eu lembro que antigamente, para eu ganhar um presente, eu tinha que meio que fazer um acordo com meu pai, ó, você tem que passar que em São Paulo geralmente são trimestres, né? São 4 trimestres, tem que passar os 4 trimestres em azul, não pode ficar de recuperação para ganhar de repente o PlayStation ou a São bicicleta. os combinadinhos. Isso. E eu vejo que isso deu super certo, porque assim, me motivava a sempre andar certinho, não receber as professoras não precisavam me chamar minha mãe na escola, eu sempre tirar notas boas e conseguir passar de ano sem precisar ir para recuperação. E essa troca era legal, eu acho que era legal. Agora, essa troca que existe hoje, eu não acho louvável, porque assim, é uma troca que não é troca. É tipo assim, aquele sentimento, poxa, o que eu passei lá atrás, o tanto que eu sofri, eu não vou deixar meu filho sofrer. E aí você abre as pernas e aí quando de repente o menino ou a menina vira uma pessoa que não condiz, vira uma pessoa que você não esperava, você vai botar a mão na cabeça e falar assim, rapaz, onde foi que eu errei? E aí eu acho que mora o verdadeiro perigo. E o lance de você, de fato, parar para ouvir esses adolescentes que muitas vezes não tem um ouvido emprestado para poder falar, ele falar, isso é muito importante. E nós estamos vivendo um tempo de tanta ansiedade, né, de tanta Sim, depressão no meio dos sim. adolescentes. Eu estava numa região mesmo que ela é o maior índice de suicídio no país é de lá. É mesmo. No sul. Por incrível que pareça. E passa muito por esse espaçamento de querer falar e não ser ouvido. A classe de adolescente, de jovens. Então, e a gente estava conversando antes de começar a gravar. É muito mais pesado do que a gente imagina. A gente só tem noção quando tá dentro. Sim. Né, Rose? E assim, e isso é tão pesado, como você mesmo disse, eu vou usar a mesma definição que você acabou de dar. Sim. É muito pesado porque antes, Figueiredo, a gente conseguia ser o bom samaritano de maneira mais efetiva. Sim. Vou tentar explicar. Na parábola do bom samaritano, a gente teve um homem que foi espancado à beira da estrada e ele tinha muitos ferimentos. Passaram algumas pessoas e não atenderam aquela necessidade, né, daquele Sim. homem, mas passou um samaritano e ele atendeu a necessidade daquele homem. Ele pegou aquele homem, ele limpou as feridas, ele levou na estalagem, ele pagou alguém para cuidar daquele homem e disse, olha, se precisar de mais alguma coisa, quando eu voltar, eu faço o pagamento. Então, quando a ferida ela é aberta, a gente tem mais sensibilidade para enxergar. Sim. Eu quebrei uma perna, né? Meu osso está exposto. Olha, meu Deus, vamos parar todo mundo aqui, vamos levar para o hospital, vamos cuidar. Mas quando a ferida é interna, né? Quando as dores são internas, quando aquilo já está tão grande, já é um buraco em você. Eu tenho muitos adolescentes que eles se automutilam porque, segundo eles sentem dores fortíssimas e dores emocionais que são tão severas que, ao se cortarem, é como se ele conseguisse não sentir aquela dor interna e transformar aquilo em físico. É muito, muito complicado. O período pós-pandêmico trouxe... A gente não pode dizer que a pandemia acabou, mas a gente já está vivendo um pós. Sim. Né? Mesmo que não com a erradicação do vírus, porque eu penso que a gente não vai conseguir isso, porque nós somos os hospedeiros, então... Vai ter que se adaptar. A gente só erradicaria se a gente morresse, né? Sim. Mas, enfim, o que eu estou tentando dizer é a gente está voltando a um novo normal, né? A uma rotina, digamos assim.
E essa rotina tem massacrado os alunos. Por quê? Porque eles passaram 2 anos num stand-by, vamos dizer assim, né? Numa educação muito superficial. Retornar para a sala de aula, para as relações, para a coletividade, tem sido muito difícil para muita gente. Eu tenho um aluno que até hoje ele usa máscara não por causa do vírus, porque ele não quer mostrar o rosto dele. Você entende como isso é doído, como isso é forte? Porque ele não quer mostrar a feição dele, porque ele já não sorri. Então, para ele é mais fácil ficar de máscara, né? E cobrir realmente suas reações. Então, eu tenho alunos que, na hora que sabe que é uma semana de prova, que é uma avaliação de algum tipo, eles se sentem tão ameaçados, eles se sentem tão oprimidos e aquilo detona neles uma síndrome do pânico, de não conseguirem ficar em sala de aula. E de olhar para cada um deles e entender, isso é verdade, isso é muito sério. Sim. Você falou muito da pandemia aí. Rose, estudando a profundidade, né? Que a gente já sabe quantas coisas ruins esse vírus gerou, quantas variações, inúmeras variações ele teve. E você acha que o vírus ele conseguiu gerar alguma disfunção no âmbito psicológico, não no âmbito físico, alguma disfunção emocional, psicológico, ligado direto ao vírus da Covid? Nossa, sim. Eu acho que é um abalo emocional muito grande. Muita gente não soube lidar direito com a pandemia. Eu tive dificuldade. Sim. Né? Eu tive dificuldade em lidar no primeiro ano, 2020. Eu me senti muito oprimida por muitas situações, por ter que dar conta de tantas demandas e não conseguir parar, não conseguir desacelerar. Eu me recordo de noites em que eu dormia, que eu me deitava para dormir e que até conseguia adormecer, mas que o tempo todo eu sonhava com tudo que estava acontecendo, eu ficava mexida com tudo aquilo. Então, eu penso que não tenha sido uma experiência só minha. Quando eu olho para os meus alunos hoje e eles dizem assim para mim: professora, eu não me lembro, eu não sei como é. Eu dormia nas aulas, ou eu não conseguia entender, ou eu não conseguia focar, ou eu me distraía. Eu penso que esse período que se ficou em casa, se intensificou o uso da internet, se intensificou os jogos, né? A incidência dos jogos virtuais, e que isso tudo foi enchendo Sim. a vida desses alunos. Sim. E você, assim como, né, como educadora, você já tem essa amplitude, você já consegue enxergar isso tudo. Onde estão sendo as debilidades, o que está acontecendo. E eu imagino também que você já tenha pensado o que pode ser feito. E aí eu queria entrar em um outro âmbito contigo, perguntando a que nível o governo tem ciência de tudo isso e o que o governo pensa em fazer para ajudar? Eu acho que ele tem toda a ciência, né? Eu penso que as pessoas que estão no poder, elas sabem exatamente o que está acontecendo. Agora, entre saber o que está acontecendo e encontrar políticas públicas adequadas para atender, aí isso já é uma... Né, a gente já tem um abismo. Porque, infelizmente, a gente vive num estado de jogo de interesses. Infelizmente, né? A gente passou aqui em Eunápolis, por exemplo, vou falar do contexto de Sim. Eunápolis, que é de onde a gente está, por 2 anos de greve, 2 anos de pandemia, e logo em seguida uma greve. Sim. Né? Então, assim, eu penso que vou partir do micro para o macro, né? Eu penso que se em muitas instâncias o governo municipal não tem conseguido dar conta de atender as expectativas de aprendizagem, sabe, Figueiredo, tem uma proposta do governo federal, inclusive eu sou articuladora desse programa na minha escola, que
propõe-se a recompor as aprendizagens. Só que, assim, muita gente entende isso como uma recuperação. Eu não posso recuperar uma coisa que não foi desenvolvido. Sim. Eu não posso recuperar uma aprendizagem de alguém que não teve a oportunidade de ter essa aprendizagem. Sim. Então, é por isso que eu prefiro abraçar a recomposição de aprendizagem. O que realmente é importante para os nossos alunos aprenderem nesse período? A gente vai conseguir apagar esse abismo criado nesses últimos 2 anos? A resposta é talvez daqui a 2 décadas ou mais, né? Então, a geração que viveu esse abismo não vai alcançar a recuperação Sim. dele, né? Sim. Na verdade, o que a gente precisa pensar hoje é como que a gente consegue atrair nosso aluno, como que a gente consegue desenvolver com esse aluno, com esse estudante, né? Propostas de aprendizagem que realmente valham a pena para ele. Porque talvez, eu não sei se você concorda comigo, Sim. mas talvez a escola tenha se perdido nos seus objetivos, muitas vezes, né? Eu, só abro uma aspas aí, eu acho que hoje a escola, infelizmente, está servindo muito mais para cabo eleitoral do que, de fato, ter essa profundidade que você está tendo aí. E isso que você falou no programa do governo é muito interessante. Uma coisa também que me deixa muito preocupado, Rose, falando sobre cabo eleitoral, que escola hoje, infelizmente, está vendo um cabo eleitoral. A que nível estão seus colegas, seus parceiros educadores? Nesse nível pós-pandemia e nesse nível também, já que a gente tocou nesse assunto, nesse nível de segmentação política. Porque eu penso o seguinte, eu toco, eu sou músico, mas toda a vida eu tive muita dificuldade em ensinar. E para mim ensinar é dom, sabe? Ensinar você pode até ali correr atrás, se informar, tal, mas se você não tiver aptidão no teu sangue, eu acho que você vai passar a vida toda dando murro em ponta em faca. De repente, por uma situação favorável financeira, né, que tem muito disso, mas o lance do mestre, o lance de ensinar para mim é dom, você tem que amar o ensino. E eu vejo que tem uma galera que se formou nos últimos anos para professor, mas que eu não vejo com dom de ensino e vejo muito mais propensa a um lado político do que o lado de querer de fato ensinar, capacitar o adolescente, a criança, o jovem, sem intervir nele e mostrar para ele um lado, de repente, infelizmente, que acontece isso na grande maioria das vezes, um lado errado político. E aí nós vamos criando por décadas um câncer muito grande na educação, bitolado por uma situação sem deveres, sem valores, sabe? Sem de fato comprar a ideia do que é certo e muitas vezes apoiando o que é errado. Então, como é que você vê essa situação toda dos seus colegas educadores? Eu sei que não estou generalizando aqui, obviamente, tem educadores fantásticos, educadores imparciais que estão ali, que amam a profissão, mas infelizmente tem um grupinho ali que está ali só para fazer a bagunça na mente dos jovens, dos adolescentes, e isso está sendo consequência hoje, infelizmente, nas faculdades federais, nas estaduais, e todo esse horroroso que nós estamos vivendo no país hoje. Então, eu considero que muitos de nós, e eu me coloco nesse mesmo patamar, estamos adoecidos em vários aspectos, né? Vou falar da primeira parte da sua primeira pergunta. Assim como os alunos, nós estamos vivendo um momento de muito abalo emocional também, né? Eu acho que quando você não está bem emocionalmente, né? Eu acho que a gente precisa cuidar de quem cuida. Os professores cuidam, né, da educação dos alunos, né? Cuidam para que eles tenham a melhor compreensão e para que eles tenham práticas e para que eles possam alcançar o desenvolvimento de saberes diversos, mas a gente não tem políticas públicas que cuidem de nós. Esse é o primeiro ponto. Então, ideologicamente, nós somos resultados dessa sociedade. Então, nas escolas e enquanto professores, nós vamos ter, sim, esses sujeitos
com ideologias diversas, porque a sociedade nos gerou, Sim. né? Só que qual que é o cerne? Quando você é professor, você tem acesso a mentes em formação. E aí talvez esse seja o maior perigo, né? Esse é o gatilho. Porque aquelas mentes estão em formação e para muita gente, para muitos desses jovens e adolescentes, nós somos referência. E como eu disse lá no início da nossa conversa, talvez sejamos a única referência. Sim. E aí eu vejo que isso é problemático, porque, como você disse, a gente precisa gostar do que a gente faz. Você chamou de dom e eu chamo de felicidade, sabe? A gente tem que ser feliz no que a gente faz. Ótima palavra, felicidade. Né? Eu preciso ser feliz no que eu faço. Muita gente tá na educação porque, assim, talvez essa tenha sido a opção que a região pôde dar, né? Que o lugar onde a gente mora pôde dar. Na minha experiência não foi assim. Eu sempre quis ser professora e todas as vezes que eu pude escolher, eu escolhi ser professora. Então, é uma coisa que eu amo fazer. Sim. Eu amo formação. A dizer como os meus colegas se sentem é muito subjetivo. Uhum. O que eu sinto a partir deles é um desencantamento que eu também compartilho em algumas situações. Sim. Em alguns momentos esse encantamento... Sabe por quê? Muitas vezes a gente quer fazer e a gente não tem condições de fazer. Né? A gente não consegue dar conta de fazer. Porque é sistêmico, sabe, Figueiredo? É sistêmico. Sim. Não é uma coisa que o professor sozinho ele consiga desenvolver. Né? É uma categoria que precisa desse olhar. E aí, quando eu falo desse olhar, eu falo desse olhar do poder público mesmo. Porque nós estamos aqui com matéria-prima, né, para poder fomentar mentes pensantes, orientar. Eu gosto muito da palavra mentorear, porque quando você pensa numa mentoria, você não pensa só em ensinar português, matemática, história, geografia. Você pensa em ensinar a vida. Você pensa em proporcionar experiências que talvez aquele estudante nunca teria no seu contexto familiar ou no seu contexto de amizade. Mas o que acontece? Nós somos impedidos sistemicamente. Por que sistemicamente? Porque nós não podemos decidir o que nós vamos desenvolver em sala de aula. Existem diretrizes. Existem políticas públicas envolvidas no processo do nosso fazer. E muitas vezes essas diretrizes, essas regulamentações, elas não deixam espaço para que o fazer educação aconteça na sua inteireza. Outra coisa que falta para a gente é a estrutura, né? Eu entendo que as discussões ideológicas e as discussões políticas, elas vão acontecer em diversos setores. E a escola é um lugar da gente estudar política. O problema é quando tudo isso se torna partidário. Aí é problemático, porque, olha, pensa só, vou dar um exemplo para você. O que é uma decisão política? Uma decisão política é uma decisão que eu tomo que afeta a sua vida. Sim. Exemplo, eu tô lá na fila da lotérica e você tá atrás de mim. Aí chega um amigo meu. Esse amigo meu tem um documento para pagar e ele diz, nossa, Rose, que bom te ver aqui. Eu tava tão apressada, eu tava tão, né? Eu tenho que voltar agora pro trabalho e tal. E você pode pagar isso aqui para mim? Essa é uma decisão política. Sim. Porque a partir do momento em que eu pego o documento do meu amigo para pagar, eu tô ferindo o seu direito de ser atendido. Porque você também tem as suas coisas para fazer, Sim. Você também tem suas atividades para desenvolver. Entende como que isso é sério? Sim. Então, na escola, o desenvolvimento dessas decisões políticas, desses saberes, desse entendimento
de como eu vou agir nessa sociedade enquanto um cidadão competente, responsável e um cidadão que se preocupa com a sociedade, acaba sendo ferido, porque muitas vezes a gente deixa, né, a escola muitas vezes deixa de ser este lugar reflexivo, esse lugar orientador, né, para ser outro lugar, né? Talvez um lugar, como você falou, de politicagem, de partidarismo, diversos. Porque muitas vezes também, e historicamente, a gente sabe que a educação foi usada como um cabide de empregos também. Sim, né? sim. E aí, assim, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente coloca para ser referencial para essa galera que está ainda em formação. Ô Rose, em uma outra pergunta ainda nesse âmbito político, os teus alunos do ensino fundamental, ensino médio, falam de política na tua sala de aula, entre os colegas, contigo? Você acha que isso já está muito mais vivo dentro da sala de aula, ou ainda de repente a gente está querendo imaginar coisa demais devido a muitas das vezes o que uma emissora de televisão coloca para quem está assistindo, um jornal, enfim. Isso já acontece, o ensino médio, o ensino fundamental já conversa sobre política, já conversa de repente sobre candidato A, candidato B, partido A, partido B. Então, eu amo ser professora porque eu trabalho com pessoas extremamente inteligentes, né? Os estudantes com quem eu trabalho, eles são muito inteligentes, né? Eles têm opinião sobre tudo. E a política é uma delas. Infelizmente, muitos deles ainda têm uma opinião muito partidária. Sim. Né? E assim, muito voltada para aquilo que a família professa. Eu entendo isso. Os meus alunos do fundamental, principalmente, né? Porque eles ainda estão em tenridade. Estão entre 11, 13, 14 anos. Sim. Então, eles são mediados pelo que eles ouvem na casa deles. Então, se de repente o pai ou a mãe tem uma visão política, e assim, geralmente é partidária apenas, não é... A situação, Figueiredo, é que eles ainda não têm essa maturidade de pegar um plano de governo e analisar. Sim. Né? Eu penso que... por que você vai votar em alguém? Né? Eu voto em alguém porque eu acredito no plano de governo dessa pessoa. Eu voto nessa pessoa porque eu acredito nas pautas que essa pessoa defende. E aí, muitos dos meus alunos, eles ainda estão mediados pelo que ouvem dizer, pela tenridade também. Quando a gente fala do ensino médio, a gente já vê mais autonomia no Sim. ensino médio, né? E pensares e falares diferentes. A gente consegue distinguir aquele que tem argumentos para aquilo que fala, para aquilo que propõe, mas a política faz parte do cotidiano da escola. E marcou essa frase que você falou para mim, agora a gente conversando, cuidar de quem cuida. Dentro do cenário que nós estamos vendo aqui no estado da Bahia, que foi para o segundo turno, né? A gente sabe de governador, existe um lado e existe um outro. Não vou falar Sim. esquerda e direita, né? Que não existe esquerda e direita dentro daqui da Bahia, Sim. pelo menos nesse segundo turno, mas existe duas pessoas que estão concorrendo. E você consegue ver alguma luz no fim do túnel, de repente, em alguma proposta de algum desses dois candidatos, com esse olhar que você falou, com um olhar um pouco mais de carinho, mais de atenção dos educadores, cuidar de quem cuida, é essa frase mesmo, tem que massificar, cuidar de quem cuida. Existe algo de repente de diferente do que já foi tantos anos atrás em relação a ter esse cuidado com os educadores? Bom, no plano de governo dos dois, eles apresentam a educação como sendo um pilar, mas eu não consigo ver essa sensibilidade em prol desse sujeito educador. Não consigo ver políticas específicas para o cuidado desse educador. Interessante, acho que estou interrompendo, interessante que um desses que concorre é educador, não é isso? Ele não é professor, se diz educador, não sei. Pois é. Joga na massa aí. Pois é, mas o que acontece? Acontece que a visão
desses planos de governo acaba sendo uma visão mais superficial no que tange a educação como um todo. Sim. Né? Como a sua pergunta foi específica para o professor, eu não vejo... Por exemplo, a gente tem planos nacionais de educação e a gente tem o plano estadual de educação. E a gente tem metas para cumprir. Sim. E a gente não tem o cumprimento dessas metas. A gente vai chegar agora no... O plano municipal de educação ele vai ser revisado esse ano, no ano que vem, eu acho. Mas o plano estadual de educação, ele não consegue alcançar as metas dele. E assim, uma das metas é a valorização do profissional. E a gente consegue ver isso porque a gente não tem, por exemplo, no plano de carreira do professor do município de Eunápolis ou do professor do estado esse cuidado. A gente não tem. Sim. Visivelmente, não. Não no que tange a lei, não no que tange a políticas públicas específicas. Sim. Né? É claro que o plano de carreira do estado é muito melhor do que o plano de carreira do professor do município. É muito melhor, é óbvio, né? Sim. Quem dera o município tivesse um plano de carreira como o estado tem. O estado da Bahia tem. Mas ainda deixa a desejar em muitas situações. E nessa situação que é no cuidado e que é na questão de desenvolvimento de competências socioemocionais. Eu penso assim. Sim. Eu penso que a gente precisa desenvolver essas competências para que sejamos facilitadores delas na sala de aula, para que sejamos... A gente precisa ser alvo, né? Alvo desse cuidado para estender esse cuidado. Na verdade, Figueiredo, eu penso assim, eu não posso dar o meu melhor se eu estou sentindo falta de muita coisa, né? Eu costumo dizer que a gente só produz semelhantes, né? Eu só consigo dar o que eu tenho, o que eu recebi. Eu não posso ser pé de uva e dar abacaxi. Não existe isso. Então, a partir do momento em que você tem esse cuidado, que você é cuidado, a verdade é essa, você consegue cuidar com mais sensibilidade, né, com mais destreza, com mais comprometimento, com mais responsabilidade. A gente falou bastante aqui do ensino médio, do ensino fundamental, né? Que essa galera que está vindo emergindo, está vindo se formando, só pensamentos, enfim, pessoas. E já no ensino superior, o que você tem de vivência com essa galera aí? Já é uma galera eu imagino que é um pouco mais difícil de lidar, que geralmente são opiniões já formadas, tanto socialmente como politicamente. Como que é isso? Bom, eu atuo no curso de especialização, né, de pós-graduação, em especializações em educação, e eu atuo no curso de pedagogia como professora da graduação e professora da graduação também e do curso de psicologia. E também do curso de administração. Eu atuo nesses três cursos. Eu entendo que o ensino superior também passa por muitos desafios, né? O desafio do ensino superior hoje é superar essa questão fechada dessa questão apenas científica, da formação apenas científica e de pensar a formação para quem esse sujeito vai ser socialmente. Então, assim como a gente tem muita gente jovem no ensino superior, a gente tem muita gente de meia idade também, a gente tem gente que já trabalhou, já parou de trabalhar e agora voltou a estudar. Então, a gente tem salas muito mistas, né? Os desafios são grandes porque hoje no ensino superior você acaba vivenciando muitas situações de analfabetismo funcional. Como é que é isso? É uma problemática porque, assim, você passa o ensino médio todo... A gente tem uma dicotomia muito grande. Olha a dicotomia que a gente tem. A gente tem pessoas que estudam o ensino fundamental, a educação básica toda no ensino privado e elas ocupam as universidades federais. E a gente tem as pessoas que passam a vida, né, ocupando
salas de aulas de educação básica na rede pública e elas são as pessoas que ocupam as redes particulares, né? Então, a gente acaba encontrando, por exemplo, pessoas que passaram pelo ensino médio, que viveram o ensino médio, mas que não conseguem compreender um texto científico, que não tiveram esse contato, né? Pessoas que sabem decodificar, mas que não conseguem construir um texto com coerência e com coesão. Sim. Quer dizer, nós temos esse déficit hoje na educação básica brasileira, né? Não é uma coisa que está às escondidas. Nós temos números que apontam isso. Então, muitas vezes, quando o meu aluno ele entra na universidade e o primeiro semestre tem muita evasão. Sim. Porque ele não se sente preparado para cursar. E aí, assim, a gente tem também uma incidência hoje, e aí eu estou falando da precarização do ensino superior, uma incidência hoje de uma educação que acaba sendo muito relegada a uma titularização. Isso me incomoda. Me incomoda o fato, por exemplo, de um professor hoje ter titulação, ter legalmente o direito de ministrar determinado componente e ele não ter os saberes mínimos necessários para realização daquela atividade. Isso me incomoda. E aí, pegando um gancho dentro do que você falou no instante, deu até um exemplo da fila da casa lotérica. Cara, isso é muito preocupante, porque é como se fosse uma carteirada. E como é que faz para o cara chegar num nível desse e se formar sem ter, de repente, o conhecimento dentro daquilo que precisa, que ele foi formado para ensinar? O que houve aí? Entrou politicagem pelo meio, entrou, de repente, vem aqui, corre pelo canto de cá e dá um salto que eu já vou te dar né, te formar, te deixar capacitado para estar na sala de aula dentro de um status que é aqui, mas que o cara só sabe só aqui. Como é que funciona isso? Eu acho que é mesmo um desvio de caráter, é um problema social mesmo. Porque o que acontece? Eu entro numa faculdade e eu tenho as minhas... Estou falando de presencial, não estou falando nem de EAD. Sim. Né? Não estou falando de modalidade aqui. Eu estou falando de postura mesmo. Eu entro numa faculdade e eu participo das aulas e tudo mais, mas eu não faço nenhum dos meus trabalhos. Eu compro todos eles. Nossa. Então, isso não é uma coisa que é velada. Isso a gente tem pessoas especializadas nisso. Então, veja bem, eu não me comprometi com o meu processo de aprendizagem. Eu não me comprometi. E aí, assim, e eu não estou falando que isso é de faculdade pública ou privada, todas elas. Todas elas. Eu lembro que Moro, na última eleição do Bolsonaro, em 2018, né, que foi aquele boom todo da Lava Jato, enfim, foi a primeira vez que o país viu um juiz se manifestar e trabalhar em prol de um caso ser justo para resolver. E eu lembro que ele falou bem assim, a corrupção não começa lá em cima. Não. Aí ele dá esse exemplo, a corrupção começa na faculdade, quando você é o líder do grupo dos colegas ali que vai fazer um trabalho e a Sherry quiser 10 centavos, você cobra 25 centavos dos seus amigos por cada Xerox. Então, eu acho que passa muito por isso quando você fala que quando você está na sala de aula e você tem a oportunidade de aprender, de fazer o trabalho nada é o quê? Que você botar em prática tudo aquilo que você aprendeu e você ter a oportunidade de comprar. Bem... E isso lá na frente, porque vira um abismo puxando o outro. Sim. Você só vai repassando. E aí vai chegar lá na frente aonde? Na hora de educar os pequenos, ou de repente uma faculdade, e aí você vai fazendo o quê? Pessoas fracas, pessoas com pouco conhecimento, pessoas com fraco para dialogar, fraco para pensar, sem difícil para desenvolver, interpretar um texto, tudo isso que você falou. E aí, assim, a problemática ela é tão profunda, porque veja bem, eu vou sintetizar aqui num exemplo.
Vamos dizer que alguém da sua família está passando por um diagnóstico de uma doença rara, difícil, uma doença, Sim. e vai ser atendido por um médico. É óbvio, né? Se você passa por um curso e você estudou e você tem capacidade para poder desenvolver, mostrar como você vai tratar aquela doença, aquele diagnóstico. Mas imagina só, se no dia dessa aula que falou sobre essa doença, esse profissional simplesmente pediu para alguém fazer o trabalho dele, desenvolver a atividade dele, a prática dele, o que precisou ser entregue. Então, é legítimo, a titulação dele é legítima. Da maioria das pessoas é legítima. O problema é a apropriação do saber. E como que ele vai tratar essa pessoa da sua família? Ele não estava no dia, né? Ele não fez aquele trabalho, ele não participou daquela ação, né? As propostas práticas não foram vivenciadas por ele. Aí é a mesma coisa. O que acontece? A gente tem alguns profissionais hoje que são formados pela universidade e que, infelizmente, não têm aptidão nem competência técnica para o desenvolvimento das suas funções, mas tem a titulação. Isso me incomoda como professora. Isso me incomoda como professora do ensino superior, principalmente na especialização. Isso me incomoda mais do que na graduação, porque na graduação é permissível que você tenha dificuldades em algumas situações, que você ainda esteja se ambientalizando, que você precise de ajuda, e precisar de ajuda não é um demérito. Muito pelo contrário, é um mérito você entender que você não alcançou ainda determinado patamar e que você precisa de ajuda, é um mérito. O problema todo é quando isso se torna um desvio de caráter do cidadão. Que assim, eu tô aqui fazendo essa especialização e principalmente quando é na área da educação. Eu estou fazendo uma especialização em educação inclusiva, por exemplo, para cuidar de crianças que têm transtornos, cuidar de criança que tem dificuldade motora, Imagina, se eu não faço nenhum dos meus trabalhos. Se eu vou na aula de corpo presente, né? Mas não desenvolvo nenhuma ação. Como é que eu vou ser capaz de desenvolver minha função? Tecnicamente eu não tenho, né? Moralmente eu já não tenho. Que se eu já fiz esse tipo de ação, moralmente eu já não tenho. Tecnicamente eu não tenho. Aí muita gente vem com uns discursos do tipo, mas o diploma não é tudo. Não é. Mas não é mesmo. Não é. A competência técnica, ela é uma exigência para o desenvolvimento de qualquer função. Você é músico. Se não soubesse tocar, né? Eu sou professora. Eu não sei dar aula, eu não sei cuidar, eu não sei fazer uma transposição didática, eu não sei trazer o mundo para a sala de aula. Ô Rose, eu acho que passa muito também por esse mundo fantasioso que foi criado nos últimos 20 anos no nosso país, no qual se entrou em um ritmo onde tinha que passar os alunos de qualquer jeito de série, mesmo o cara não estudando na rede pública, mesmo o cara faltando, e os professores eram obrigados a passar uma galera, independente como se tivesse, e chegou essa galera com disfunção de caráter, de pensamento, de inteligência, desenvolver inteligência. Por mais que você tenha um QI diferente, mas você tem que trabalhar seu cérebro, você tem que desenvolver sua inteligência, você tem que forçar seu cérebro a desenvolver um raciocínio lógico, entende? E aí você chegando na faculdade, você se depara com essas coisas. A minha visão, talvez me corrija se eu estiver errado, a minha visão é os governos que até aqui passaram foram muito coniventes com isso tudo. Porque é impossível o governo não ficar sabendo
do que está se passando nas faculdades estaduais, federais, né, em relação a esses assuntos. Já tivemos, inclusive, até reportagens, vou dar um exemplo aqui, já assisti reportagem no Fantástico de um grupo que fazia TCCs de medicina. Os alunos pagavam horrores para aquela equipe fazer o TCC e pegar lá e integrar. E tipo assim, pronto, me dá meu canudo, passei. Poxa, você acha que o governo não sabe disso tudo? Claro que sabe. Como é que faz uma conivência assim? Eles têm ciência de tudo. Na verdade, a gente tem Parece pessoas... que os números, Rose, importam mais do que a capacitação. Sim. Essa problemática que você colocou da progressão, né? Da progressão do estudante sem o alcance das competências e habilidades necessárias para a próxima etapa, vamos pensar assim. Vamos nem falar assim de série ou de ano. Estou falando de competências básicas para a próxima etapa. A gente está em rankings na educação, nossa, a gente está lá embaixo, né? A gente tem um índice de analfabetismo funcional enorme, mas a gente tem também problemas no nosso ciclo de alfabetização. E aí, o que acontece quando eu promovo alguém que ainda não alcançou as competências e habilidades necessárias para a próxima etapa? A próxima etapa não vai ser desenvolvida, né? A gente está, na verdade, terceirizando um problema, né? Eu estou terceirizando para a sociedade um problema, porque se eu não consigo... se ele não conseguiu as competências e habilidades para essa etapa e eu transferi para outra, né? Eu promovi para outra, vai ser impossível ele alcançar lá. E é essa a nossa dificuldade. É claro que as políticas públicas, existem políticas públicas em prol disso. Mas deixa eu te falar uma coisa sobre as políticas públicas em prol disso. Elas não têm, a gente tem políticas de inserção, né? A gente tem políticas de atendimento e a gente não tem de permanência. Por exemplo, eu tenho uma política pública... vou dar um exemplo básico de política pública que faltam políticas de permanência. A gente tem uma política pública que é o ProUni, tá? Eu tenho muitas reservas em relação ao ProUni, mas eu vou colocar apenas sobre a política de permanência aqui. E eu sou uma estudante e estudei muito, fiz um Enem, tirei uma nota muito boa e eu passei no ProUni, ou mesmo, não vou nem falar só ProUni. O ProUni é uma política dessa e a gente tem também o SISU, que é, né, o ProUni é para escolas privadas, o SISU é para escolas federais e estaduais. Então, eu passei para medicina em Salvador. Eu moro aqui em Eunápolis, exemplo. Eu não tenho política de permanência, eu não posso me mudar para Salvador para estudar medicina, mesmo sendo uma excelente aluna, porque eu não tenho onde morar. Eu não tenho como me locomover para a faculdade. Eu não posso trabalhar porque um curso de medicina é integral. Exige muito, né, do estudante. Eu não tenho como comprar meus livros. Entende? Sim. Eu não tenho política de permanência. Sim. Então, eu tenho políticas que dão acesso. E aí eu não tenho políticas que garantam que eu esteja ali. Uma coisa, Rose, que eu não entendo, e me ajuda a entender, pelo amor de Deus, é questão de cotas. Cara, gente, pelo amor de Deus, eu sou muito imparcial, eu sou muito justo, né, dar a César o que é de César, mas eu acho que existe nesse sistema um espírito abusador muito grande. Qual que é? É tomar posse de algo, de uma cota, que de repente você não ralou para estar ali, mas por uma situação ideológica ou racial. Eu sou da opinião qual? Cara, a pessoa negra e a pessoa branca, elas têm o mesmo desenvolvimento de cérebro, a mesma capacidade de correr atrás. E quando você bota cotas para uma situação, para mim você mesmo está gerando um preconceito em você.
De repente, aí entra de repente, ou entrar pela janela, ou entrar sem fazer esforço. Então, eu queria que fosse algo mais justo, sabe, Rose? No nível de estudar e desenvolver, entende? Porque senão a gente vê em vários cenários do país pessoas que muitas das vezes não ralaram para estar ali, mas devido ser assegurado por uma situação de cota, ele entra ali e tá tudo certo, e aquele cara que de repente ralou pra caramba anos dentro de quarto estudando, em cursinho e ralando para entrar na federal, tem que gastar tanto tempo em prol de si do que aquele cara que entrou pela janela e tá tudo certo. Pois é. Tá aí uma situação bem reflexiva, eu acho que vale reflexão. Nós temos dívidas sociais muito grandes. E elas não são só raciais, né? Elas são políticas e econômicas. Sim. Né? Eu gosto de pensar da seguinte maneira: nós temos uma população negra muito grande e a gente tem uma população indígena também. Só que a gente também tem uma incidência dessa população numa situação de vulnerabilidade, né? Econômica muito maior do que a comunidade dita parda branca. Né? Durante muito tempo, o cenário científico, político, educacional, ele teve um branqueamento. Né? A gente não tinha incidência de negros nas universidades. Não sei se você sabe, mas as cotas, elas não são políticas permanentes. Não sabia. Não. As cotas não são políticas permanentes. As cotas são uma política de reparação. Eu sei que muita gente sente que é uma medição de conhecimento e, na verdade, não é bem isso. É porque a gente discute pouco isso. Né? Acho que a gente deveria discutir mais sobre isso. Eu me lembro que quando eu entrei na universidade não tinha cota de nada. Nada. Sim. Só tinha 2 negros na minha turma. 2 negros. A sala era totalmente branca, né? E Jota também se sente assim. Pra quem não sabe, Jota é meu marido. Um cara fantástico, viu? Meu marido é negro. Ele não é moreno. Ele é negro. Ele é preto, né? Ele é preto. E eu sinto muito orgulho dele ser quem ele é. E ele se sente assim. E eu ainda não consegui convencê-lo a respeito disso. Sim. Então, não é aqui minha intenção convencer. A minha intenção é só expor ideias. Muitos negros, e aí isso eu estou citando o Jota, porque é uma referência que eu tenho na minha casa, se sentem como se fossem minorizados por conta das cotas. Mas quando alguém vai competir por cota, ele só vai competir com todos. Né? Todo mundo que ele está competindo são negros. Sim. Né? Estou falando de cota racial aqui porque foi a fala. Quando a cota é social, todos os que estão competindo são da cota social. O problema da cota social é que a gente tem muita maracutaia. É feio dizer, né? Mas é muita maracutaia, porque, por exemplo, muita gente hoje usufrui de bolsas, por exemplo, de ProUni, bolsas, entrou em auxílios de universidades federais, dizendo assim: eu moro com meus avós. Sim. É exemplo, né? Sim. Eu moro com os meus avós, a minha avó ganha um salário mínimo, né? O meu avô ganha um salário mínimo, ou só a minha avó, eu moro com a minha avó sozinha, ganho um salário mínimo e eu não trabalho. Você é alvo dessa cota social, né? Porque você provou que você não tem condições financeiras de arcar com os seus estudos. Ok. Então, a cota social tem suas mazelas, a cota racial também. Só que a cota racial, sobretudo, ela não é uma política permanente. É uma política de reparação. Por quê? Porque a nossa população é uma população negra. Né? E a nossa população negra, ela hoje ainda está no patamar de vulnerabilidade. Então, na verdade, é um direito ao acesso, mas também não tem permanência. Entende
A minha crítica é essa. Eu tenho políticas de acesso, mas eu não tenho permanência. Você sabia que a maioria das pessoas que entram por cota, eles não terminam a faculdade? Não Não sabia. terminam a faculdade. Por quê? Porque eles não têm condição de terminar a faculdade. Entende? Então, hoje, a gente tem políticas de acesso que não vão gerar permanência. O fato de eu entrar na faculdade não garante nada de que eu vou terminar, de que eu vou fazer. E sim, eu entendo que muita gente se sinta dessa maneira. Se sinta assim a respeito das cotas por achar assim, não, isso é uma segregação. Estão aqui me diminuindo, como se eu não fosse capaz de ir pelos meus próprios méritos. Sim. Na verdade, Figueiredo, eu acho que a gente tinha que ter universidade para todo mundo. Sim. Né? Que a gente não tinha que precisar provar por cor, nem por situação financeira que a gente tem condições de crescer como um país que faz ciência. Mas, infelizmente, a gente ainda não está nesse patamar. Sim. Então, a gente pode conversar mais sobre isso depois, se você quiser. Foi bom a gente entrar nesse assunto, porque eu imagino que minha dúvida é a dúvida de milhares. Por isso que gente pensa trazendo assim, você como educadora, alunos, né, traz, assim. ela abre nossa visão. E mais uma vez, e falando aqui também para deixar muito claro, gente, nós amamos os negros, nós amamos todas as raças. Só para entender mesmo, porque é isso que é vendido muitas das vezes, que existe uma situação de cota no qual você de repente está favorecendo um lado A, e muitas das vezes essas pessoas elas se sentem menosprezadas porque existe algo que foi colocado por ela como cotas. Tá falando de repente diretamente para ela que ela não é capaz de bater de frente com um cara que de repente estudou toda a vida, não precisou de cota, mas ralou a vida toda. Então, isso é muito importante. Você trazendo essa clareza pra gente entender toda essa situação, igual você falou que cota não é permanente. Você falou também outra situação que nunca passou pela minha cabeça, que geralmente quem tem cota começa e não termina. Entende? Então, assim, a gente não tem acesso a essas respostas. Graças a Deus você está aqui para nos ajudar. Outra coisa também que eu queria entender, a gente sabe que houve um déficit muito grande no FIES. Teve uma galera que pegou dinheiro, né, se formou e simplesmente pegou, não pagou, e agora não sei se parece que o governo meio que quitou essa dívida que tinha com a galera. Deu um desconto Deu um desconto, não foi? Eu acho que mais de 90%. Nossa. Né? Em algumas situações foi mais de 90%. Teve algumas situações que chegou a 92%, né, de desconto. Praticamente perdoou a dívida. Imagina se fazer o seu curso todinho. Eu sei de situações, eu conheço pessoas, né, que pagou situações irrisórias do FIES. Irrisória mesmo. E se formou, tá aí, tá rolando, tá bem e tá tudo certo. E agora... No contrato do FIES, eu não sei se todo mundo tem conhecimento disso. No contrato do FIES, você pode pagar a dívida em dinheiro, você pode pagar a dívida em serviço também, né? Você tem uma cota de serviço social que você pode também pagar. Por exemplo, eu me formei advogada, um exemplo, né? E eu usei o FIES e tal. Eu não tenho condição de pagar a dívida que eu adquiri ali com o FIES, através do FIES, a dívida para a minha formação. Mas eu posso ter serviços sociais, por exemplo, que eu posso fornecer como advogada e que eu posso ter esse abatimento nessa minha dívida. Então, eu sinto que muita gente que usufruiu também do FIES, claro, gente, não existe uma unanimidade nisso que eu estou falando, não, pelo amor de Deus. Mas existe muita gente que usufruiu e que não pensou em nenhum momento nem fazer essa proposta para o governo federal de pagar com serviço social, com serviço para a comunidade, com serviço para a nação, mesmo tendo tido sua formação fiada, né? Sua formação foi bancada pelo governo federal. Isso aí. Tudo que a gente já conversou aqui, a gente abordou assuntos fantásticos, né? Suas colocações muito bem colocadas. E eu percebo que tudo passa por algumas questões que rotineiras.
tudo que foi conversado aqui. São ciclos, né? Viciosos. Vamos lá, desvio de caráter, má formação, sabe? Coisinhas caminhos que são tortuosos, caminhos que não são os corretos. E agora eu não estou falando nem de religião, nem de céu e inferno, nada disso. Falando assim, de escolhas que são feitas. Aí agora pregando para o nosso cotidiano. Você, como uma seguidora de Cristo, você que tem os seus ideais pautados na Bíblia, dentro do que nós acreditamos que é a verdade, né? Que é a Bíblia, que é a bússola que Deus nos deixou para guiar dentro do que é certo, para ser imparcial, para ser justo, para ajudar quem precisa, para ajudar os enfermos, ajudar as viúvas, enfim, ajudar os menos desfavorecidos. Como inserir essa nossa forma de pensar no seu cotidiano de educadora? E uma outra pergunta já ligada a essa existe muita dificuldade de inserir, de repente, falar sobre Deus, não falar nem sobre religião, nem sobre Bíblia, falar sobre Deus, falar sobre Jesus, de repente mostrar uma forma de pensar diferente em relação a pegar a Bíblia como exemplo? Então, esse é um contexto que nós temos encontrado. Vou falar de mim. Eu tenho encontrado dificuldades para poder contextualizar esse pensar, sabe? Uhum. Dentro das escolas. Mas o Senhor tem sido bom comigo. O Senhor tem sido bom para mim. No início desse ano, especificamente, 2 alunos me procuraram, 2 alunos do ensino médio, Flávia e Giovana. Elas me procuraram e disseram assim: professora, eu tenho sentido meus colegas tão aflitos, tão ansiosos, meus colegas tão perdidos, e eu queria muito poder fazer um momento de oração, um momento de cantar um louvor, de trocar uma experiência no horário do recreio. E aí eu falei assim... E aí elas olharam assim fixamente para mim e disseram assim: e eu queria saber se você pode ajudar a gente. Quer dizer, não foi uma coisa que eu, professora Rose, cheguei para fazer, mas eu acho que nós somos, né? Na verdade, eu fui sendo, né? Como é que eu levo Jesus para o meu contexto? Sendo essa pessoa que abriga o Espírito Santo, sendo essa pessoa que tem Deus, sendo essa pessoa que não está levantando aqui bandeira denominacional, que não está dizendo assim, eu sou católica, eu sou protestante, Não, é essa pessoa que tem ciência de que Jesus morreu na cruz por mim e que eu tenho ID, sabe? E aí essas 2 meninas chegaram para mim, foi no início desse ano, abril. Sim. E aí eu disse assim, eu posso ajudar, né? Eu posso ajudar. Veja bem, não é contexto de sala de aula, tá? Que isso fique bem claro. Não é um discurso que eu faço durante as minhas aulas, nas minhas aulas. Né? Eu não disse aqui, mas eu sou professora de matemática. Né? Eu sou professora de matemática, sou professora de língua portuguesa também, mas atuo como professora de matemática. Então, eu fui até a direção da escola, onde eu estava trabalhando, e conversei com a coordenação. E a coordenação disse para mim, se é no horário do recreio, não tem problema nenhum. O intervalo tem 20 minutos, o intervalo na minha escola, nessa escola. E aí, nesses 20 minutos, a gente se reúne uma vez por semana e troca experiências e compartilha a palavra, sem nenhuma bandeira denominacional. Sim. Né? E a gente começou a fazer isso, Figueiredo. E aí, uma outra escola viu e começou a fazer também. Que joia. Outra escola viu, começou a fazer também. Nossa. Outra escola viu, começou a fazer também. Outra escola viu. Nós temos hoje 6 escolas. Uau. Inclusive o Instituto Federal, em que Uau. acontece
isso uma vez por semana nos horários de intervalo. Não existe nenhuma interferência de sala de aula, não é nenhum discurso ideológico pregado por ninguém. São os adolescentes Sim. compartilhando coisas da vida deles e experiências com Deus. Dia 29 agora, a gente vai ter um encontro na praça desse pessoal, dessa galera. Que Você é nosso legal. convidado. Vou sim. Eles se reuniram e eles se organizaram e eles deram o nome desse projeto de CEL. Células Estudantis Unidas. E aí a gente tem um grupo de representantes dessas células, né? E a gente tem um grupo geral. Nesse grupo tem devocional todos os dias. Nesse grupo tem palavra todos os dias. Nesse grupo a gente conversa. Nesse grupo todo mundo tem a oportunidade de colocar situações, né? E eu sou muito feliz de participar. Eu tô muito feliz, né? De ser parte desse mover. E são só adolescentes de ensino médio. Que legal. Então, tem sido uma experiência muito, muito, muito boa com Deus nesses espaços. Então, por que eu gosto de massificar que esses espaços são espaços deles, né? São momentos deles e não momentos de sala de aula. Porque assim como a gente tem ideologias que diferem dos nossos princípios e a gente luta para que elas não sejam propagadas em momentos de aula, que é um direito do nosso aluno, Sim. né? A gente também não pode fazer isso em contrapartida. Sim. Mas, entendendo que nós somos quem somos, onde estamos, né? Sim, E sim. eu penso assim, eu penso que para onde eu for, eu vou ser Rose Oliveira, eu vou ser Rose que tem Jesus, Rose que exala o bom perfume de Jesus. Sim. Então, eu levo Jesus sendo, sem nenhuma especificidade, né? Sem nenhuma diretriz, digamos assim, específica do currículo da escola. Sim. Sendo quem sou. Glória a Deus. Que lindo, Rose. Nossa, que projeto maravilhoso. Fico feliz. Você que, de fato, é isso. Você não carrega a placa de igreja. Eu sempre falo isso, gente. Eu vou morrer dizendo isso. Eu vou, sabe? Sim. Eu amo Jesus sobre tudo, sobre todas as coisas. E eu não sou carregador de uma placa, eu não sou carregador de uma religião, não. Eu sou carregador de Jesus. A gente nasceu para a glória dele, né? Exatamente. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. A gente tem um grupo na universidade, tem um grupo de universitários aqui que se chama Universantos. Gabriel e João. Isso. Já tá certo. Você estava falando, eu estava aqui em off. Eles vão vir aqui também semana que vem falar sobre esse projeto. Convida o Guaí também. Pronto, o Guaí tá comigo convidado. no céu. Tá convidado. Ele tá comigo no céu. E aí, assim, ele que me ajuda lá no céu, eu ajudo, ele me ajuda, né? A gente... Guaí, vou trazer você aqui também para trocar uma ideia. Vai ser legal. Então, Rose, é isso, é o que me move, o que me emociona. Nós somos, cara, o que a galera de antigamente, antes de Cristo, não teve acesso, nós temos hoje. Sim. Nós somos os carregadores da arca. Somos tabernáculos, né? Nós o templo somos nós. Somos arca da aliança. Isso aí, você viu o desejo das tuas alunas em te procurar. Foi lindo. E encontrou você uma terra boa, com uma semente incrível. E eu tenho sempre falado isso, Rose. Eu aprendi há uns meses atrás com um pastor que eu gosto demais, dar os créditos a ele, Luiz Hermínio, que ele fala bem assim, vamos desacelerar, cara, desacelera, porque assim, se você for trabalhar em prol do resultado, Rose, o resultado vai vir. Só que o resultado, ele vem em qualquer estação. Ele vem no verão, no outono, no inverno, porque você tá ralando para aquilo acontecer. Só que o fruto bom, Rose, o fruto que permanece, ele só dá na estação correta. Só na estação própria. Por que eu tô falando isso? Porque ela não forçou portas, ela não correu atrás, ela simplesmente não deixou de ser carregadora da arca, ela é Jesus, porque nós somos espelho e nós vivemos todos os dias para ser mais parecido com Ele. Ela é o carregador de Jesus
e ela exala Jesus onde ela estiver, e no tempo certo as meninas te procuraram, e aí deu fruto, que hoje já tem 6 escolas, não é isso? Sim. Não é nada forçado. Não. É simplesmente coisas que só Deus faz e acontecem na naturalidade, sem ninguém forçar nada, não é isso? E tem uma galera que eu admiro, que eu acompanho eles, que é o pessoal do Dunamis, né? Sim, eles têm um projeto com tem um adolescentes pocket, muito né? bom, Tem um pocket nas escolas, nas universidades. E eles entendem que... Eles compraram essa ideia e entenderam que pra gente, se a gente quer uma geração, quer uma década melhor, nós temos que preparar essa galera agora, né? Trazendo dentro do brilho da verdade. Até porque se você trazer o brilho da verdade para essa galera que está no ensino médio, ensino fundamental, a gente vai começar a ter menos desvio de caráter, Sim. ter menos disfunção, vai ter mais proatividade em querer aprender. Identidade definida. E isso aí vai parar de comprar o trabalho, Sim. vai parar de comprar o TCC. Sim. Aí vamos ter assim... Vão viver as experiências de cada etapa. Vamos ter juízes incríveis, médicos incríveis, advogados incríveis, administradores incríveis, pelo preceito do entendimento de fazer o que é certo. Sim. Rose, eu acredito na nossa nação. As pessoas Eu falam, acredito na as nossa pessoas nação. falam muito, jogam muito E eu palavras de amo a minha maldição, nação. falam que nossa nação está perdida, que a nação corrompida. Não. Se eu posso fazer a diferença, eu acredito que nós podemos mudar. Se a gente preparar hoje a nossa geração, a próxima geração, se até lá Cristo não voltar para buscar a igreja dele, pode ser uma geração melhor, só depende de nós, entende? Fazendo dentro do que a gente acredita, do que é correto. Mais uma vez, nós não estamos falando aqui de placa de igreja nem de religião, nós estamos falando do que é correto, do que é justo, tá? Do que é singular, do que é simples. Eu acho muito lindo quando a palavra de Deus fala para a gente cuidar dos necessitados, dos pobres, dos órfãos, das viúvas. É isso, é se preocupar com o próximo, é se preocupar com o cotidiano, é se preocupar com teus alunos. Vamos chegar nesse nível ainda, é o Estado se preocupar com você, sim. cuidar de quem cuida, sabe? É porque é uma coisa puxando a outra. E pra gente, estamos caminhando aqui pro final da nossa conversa, e eu não posso deixar de tocar nesse último assunto, que é muito... Que é muito importante. Nós nunca tivemos uma situação tão importante no nosso país como nesse ano. Nos últimos anos, nas últimas décadas, que são as eleições da semana que vem para presidente. E eu vejo que existem 2 lados, a esquerda e a direita, e pode haver um abismo muito grande, Rose. E o que fazer dessa situação de segundo turno de eleição presidencial? A gente está num momento de grande polarização, né? Se no primeiro turno a gente já tinha essa polarização, agora ela é real, certeira, né? Agora a gente só tem 2 opções. E todas as vezes em que eu penso nessas 2 opções, eu penso no que a minha nação precisa. Sim. O que eu quero para a minha nação. Sim. O que eu almejo para a minha nação, o que eu almejo para as escolas onde eu trabalho, né? Sim. O que eu almejo para os adolescentes que estão saindo hoje do ensino médio. O que eu almejo para o campo de trabalho. O que eu almejo para o ensino superior, que é a minha área de atuação também, né? A gente vê a camada, né? A camada científica, né? Do Brasil, apoiando maciçamente a esquerda. Sim. E isso me preocupa. Isso me preocupa porque eu penso ciência, eu penso educação, mas eu penso sociedade na sua totalidade, na verdade. Sim. Né? E aí, como escolher? Né? Vou falar da minha escolha. Lógico. Porque nós vivemos num país livre hoje. Hoje nós vivemos, né, num país livre para professar a opinião, as opiniões, as escolhas, as fés. Sim, né? sim. Qual que é a minha fé? Né? Eu posso professar isso hoje.
mas não dá para a gente mensurar se a gente vai conseguir continuar fazendo isso, né? Sim. Existe uma liberalidade muito grande por parte da esquerda em algumas situações, e eu estou falando de liberalidade do pensar, né? Do projetar. E a gente precisa se posicionar, né? Hoje, para mim, eu entendo a decisão de agora como uma decisão que vai mudar muito, muito o Brasil, muito. A gente pode, sim, permanecer nesses ventos de prosperidade, né, financeira, econômica, Sim, sim. apesar de muita gente dizer que a economia não vai bem, os números dizem que vai, né? Que a gente está numa deflação. Então, assim, para mim é muito difícil contestar o que os documentos dizem, né? O que as avaliações internacionais dizem também a respeito do Brasil. Mas, sobretudo, quando eu faço a minha escolha não pautada no representante em si. Não é essa a minha visão. Porque é óbvio que eu tenho muitas reservas em relação ao governo que a gente tem hoje. Sim. Eu tenho as minhas reservas, eu tenho as minhas críticas, eu tenho a minha colaboração também. Lógico. Né? Eu tenho sugestões de mudança também. Mas hoje eu entendo que o plano de governo apresentado pela direita atende às expectativas que eu penso para a nação. Sim. É o que eu tenho hoje. Sim. Não sou dada a grandes declarações a respeito disso, porque eu gosto de conversar assim, sim, desse jeito, sim, né? Eu gosto de conversar pessoalmente, eu gosto de ter oportunidades de apresentar o plano de governo, que a pauta que eu acho que sim é adequada ao que a gente precisa. Tem também pautas apresentadas que eu vejo que não tem como a gente alcançar nessa primeira instância de 4 anos, sim, que eu acho que a gente precisaria de mais tempo para desenvolver, mas hoje a pauta da direita ainda é a pauta que, para mim, para Rose, atende melhor a nossa nação. Amém. É isso, eu compactuo no seu mesmo pensamento. Tem N coisas que eu não gosto no governo atual, e eu acho que isso é uma das grandes diferenças, Rose, em relação à direita e à esquerda, porque a direita ela consegue ainda ter esse pensamento, olha, eu não concordo com muitas das coisas que está acontecendo aí, mas no contexto geral é o que mais se enquadra dentro do meu pensar, dentro do que é o correto. Correto como? Se você acredita na sua família, né? Acreditar, dizer não ao aborto, acreditar na vida, na verdade, né? Acreditar na vida, uma vez que você gerou no seu ventre uma sementinha ali, sabe que ele já é uma vida que você não tem autoridade nenhuma de chegar e arrancar e matar, né? Mas a gente consegue ter essa luz de saber, ó, não, muita coisa está errada, a gente não concorda, mas dentro do que está sendo oferecido, dá para continuar aqui, porque dá para melhorar, não é isso? Já o outro lado não consegue ter esse tato, esse senso de ponderar. Eu consigo conversar com todo mundo a respeito disso. Aí é como se de fato vendasse os olhos, e a esquerda é o que acha melhor no mundo. Mesmo isso, nós estamos falando agora de situações, como você falou, você deu dados, né? Mesmo tendo dados que o país está indo bem, insistem em falar que não está. E mesmo nós tendo dados que o outro concorrente ele foi preso, ele teve julgamento, ele é um descondenado, ele foi absolvido, ele não foi, zerou as causas dele para ser julgado em outro local. Então, assim, é muito bitolado, né? Mas todo mundo tem um livre-arbítrio, né, Rose? Sim. As pessoas podem escolher no lado que quer votar. Rose está dando a opinião dela, estou dando a minha opinião. Então, você fique livre. O que eu posso, de repente, te dar um conselho
pega esses últimos dias antes das eleições, estude os candidatos, né, Rose? Sim, estude os governos, estude as pautas. Essa é a minha orientação. E assim, e necessariamente não é porque eu tenho a minha confiança nessas pautas que você tem que depositar. Na verdade, você precisa analisar o que é melhor para a sua nação. Sim. Né? O que é o melhor para a nação hoje, ao seu ver? É por isso que o voto ele é importante. Eu peço, não anule seu voto, não vote em branco. Mais de 20 milhões não foram que deixaram de votar? A abstinência foi gigante. A Nossa. abstinência poderia ter definido que fosse, né, o resultado das urnas vai ser respeitado, porque é um processo democrático. Sim. Né? A partir do momento que eu ver o resultado das urnas, eu me coloco na posição de continuar, né, clamando pela minha nação e colocando o governante que foi eleito nas minhas orações e nas minhas intenções diante de Deus. Isso aí. E o resultado das urnas não define quem nós somos. Sim. E às vezes fica aparecendo em alguns discursos, né, e em alguns debates, de que o resultado vai definir quem a gente é. Não vai. Vai dizer assim, olha, o Brasil fez essa escolha, né? Sim. A população brasileira fez essa escolha. Eu tenho a minha escolha, né? Eu tenho a minha opinião a respeito. E assim, me coloco à disposição para conversar com quem quer que seja a respeito, com muito respeito, com muita cautela, né? Eu respeito demais a opinião do outro, porque eu acho que quando a gente tem uma trajetória de formação de opinião, a gente precisa entender o limiar do respeito. Então, me coloco à disposição para conversar, né? E sem problema nenhum a respeito disso, mas não se abstenha de opinar, Vote. de votar. Você que tem a possibilidade de votar, saiba que a decisão do país passa pela tua mão. Então, não deixe de votar, vá consciente, não anule seu voto, não anule seu voto, não se abstenha. Vote ou nenhum ou em outro, mas vote. Como o Rose falou, nós vamos respeitar, sim, a decisão das urnas, tá? Gente, agradecer aqui, Rose. Rose, o tempo passou que... Foi, né? Meu Deus. Que papo gostoso, viu? É verdade, viu? Meu Deus. Rose, essa educadora fantástica, ela tem uma bagagem incrível, ela é uma ministra do Senhor. E obrigado por ter vindo aqui. Eu creio que essa palavra que você deu aqui hoje vai esclarecer para muitas pessoas, como esclareceu para mim, algumas dúvidas que eu tinha em relação à educação, em relação à faculdade, como funcionava mais afim. Você pode trazer luz e pode trazer clareza para a gente. Mais uma vez, obrigado. As portas vão estar sempre abertas para você quando quiser voltar, viu? Foi uma honra estar aqui, um café com Figueiredo. Para mim é um privilégio muito grande poder caminhar para Nova Jerusalém na sua companhia. A recíproca é verdadeira, você pode ter certeza disso. Ela é uma pessoa fantástica e convive com Rose, sabe? A mulher incrível que ela é, a mulher de Deus que ela é, esse coraçãozão do tamanho do mundo, esses adolescentes que amam ela, e nós chamamos também, eu e minha casa, viu? Amém. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Gente, fica atento. Vou trazer, como ela falou, como é o nome do menino? Guaí, vou trazer o Guaí, vou trazer também o João e o Gabriel para falar sobre esse projeto do Universo Santos, que é muito power, viu? Fique ligadinho que nos próximos dias tem mais spoiler aí. Valeu, Deus abençoe. Tchau. Até a próxima.